Muito bem, caro aluno, estamos de volta com a nossa aula para o concurso da Câmara de Cajamar. Nós iniciamos na aula passada sobre o estudo da Lei Orgânica do Município. Iremos dar continuidade com a aula número 2. Mas antes, eu quero pedir a vocês que ainda não se inscreveu no nosso canal, que possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação, deixando seu like, seu comentário e compartilhando com amigos. E você que ainda não adquiriu o nosso simulado, saiba que já está disponível um simulado inédito e comentado com 50 questões, sendo 30 questões da Lei Orgânica e 20 questões do Regimento Interno da Câmara de Cajamar. Então, se você deseja adquirir, basta apenas clicar no link da descrição que vai dar acesso ao meu WhatsApp e lá nós iremos passar para você. Lembrando que o simulado é apenas R$ 29,99 e o pagamento é via Pix, tá certo? Então, se você desejar treinar os seus conhecimentos sobre estas duas legislações, basta apenas clicar no link do WhatsApp. Bem, vamos dar continuidade agora com a aula número 2. Nós paramos no artigo 9º, certo? E agora nós iremos dar continuidade com o artigo 10, tratando aqui do que a própria lei chama de competência comum, certo? Essa competência comum como o próprio texto do caput diz, é uma competência que deve ser realizada junto com a União e também com o Estado, tá certo? Então, vocês vão ver aí no artigo 10, artigo 11, acredito que ainda o artigo 12, tratando sobre várias competências. No entanto, existem aquelas competências que são apenas do município de Cajamar, e existem também aquelas que são tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Então, esse artigo 10, ela trata dessas últimas, que é a respeito das competências que podem ser exercidas tanto pelo município de Cajamar, como pelo Estado, como pela União. Antes de nós tratarmos sobre esse assunto, vale lembrar que esse assunto é visto por muitas pessoas como um assunto bastante chato. Por quê? É meio monótono, é meio repetitivo, mas nós iremos aqui tentar deixar menos chato para vocês. Lembrando que isso pode ser sim cobrado em questão de prova. Então, de toda forma, você tem que ler e tentar memorizar o máximo possível, né, para tentar responder as questões. A dica que nós damos inicialmente é tentar sempre gravar as palavras-chave, que são as que nós deixamos aqui em destaque, tá certo? Então, você não vai tentar decorar as competências todas, mas dentro de cada competência você tenta frisar ali, destacar ali sempre uma palavra-chave daquela competência e aí depois você vai tentando decorar. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, nós vamos ter no inciso primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, veja que essas competências se abrangem tanto ao município de Cajamar, quanto ao Estado e à União. Então, quais seriam as palavras-chave aqui? Constituição, leis e também patrimônio público. Veja que são só aqueles termos essenciais. O inciso segundo diz cuidar da saúde, assistência pública, proteção e garantia de pessoas portadoras de deficiências. Então, vamos ter aqui as palavras-chave: saúde, assistência, proteção e garantia, tá certo? E você pode também colocar aqui pessoas portadoras de deficiência. Terceiro lugar, proteger os documentos, as obras, os outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então, é competência tanto do município como dos demais órgãos, federal e estadual, né? Proteger documentos, obras, bens de valor histórico, artístico e cultural. Aqueles bens que são tombados, aliás, com valor histórico, tombados como patrimônio histórico, artístico ou cultural. Então, é competência
de todos, né? Uma competência comum a todos. Em quarto lugar, nós temos ali, inciso quarto, impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico, cultural. Então, são essas situações aqui, né? Como a descaracterização, a destruição de obras que são consideradas obras de arte, né? E que têm um valor histórico para, nesse caso aí, o município de Cajamar e, ao mesmo tempo, para a União e o Estado, certo? Então, proporcionar, inciso quinto, os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, certo? Então, proporcionar aí é prover meios, prover formas de acesso a essas três classes aqui, que é cultura, educação e ciência. Então, veja que isso aí, esse inciso aqui, né, deve ser uma competência que deve ser praticada tanto pelo município, quanto pelo Estado, quanto pela União, que é a promoção de cultura, educação, aliás, promoção de meios de acesso à cultura, educação e ciência, certo? Então, o município deve atuar em algumas situações em conjunto com os demais órgãos federais e estaduais. O inciso quinto, temos proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, né? Aí vem aqui de forma complementar a esse inciso sexto, né? Eu disse quinto, mas é o sexto. O inciso 7, de forma complementar, vem tratando também de preservar florestas, fauna e flora, que tem a ver também com o meio ambiente. Então veja que essa competência, proteção ao meio ambiente, proteção às florestas, à fauna e à flora, também entra em conjunto com o Estado e a União. Inciso oitavo, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Essa questão também é uma competência que ela digamos assim, o carro-chefe é o município, mas em determinadas situações o município pode atuar juntamente com o Estado e com a União, certo? Inciso seguinte, inciso nono, combater as causas de pobreza, fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então veja que a União e o Estado podem ter uma atuação, pode ter uma cooperação com o município nessas situações, mas para que a União e o Estado ele tenha a ciência dessa situação, é necessário que o município ele possa dar pelo menos dados em relação à situação daqueles que estão desfavorecidos, daqueles que estão pobres, até porque é o município quem tem o contato direto com essas pessoas e não o Estado ou a União, certo? Então, é por isso que existe esse conjunto, essa atuação conjunta, porque o município é quem faz essa interligação entre essas pessoas, entre essa classe de pessoas e os demais órgãos. O inciso 10 trata de registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Então, veja que quando existe determinado recurso hídrico ou mineral no município, também a sua exploração ela pode ser feita em conjunto com a União ou o Estado. Inciso 11, estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança de trânsito. Veja que também é competência tanto do município, quanto do Estado, quanto da União. Então, eles podem trabalhar em conjunto em relação à política de educação para o trânsito, certo? Agora, nós vamos ver o artigo 11, que vai tratar da competência complementar. A competência complementar é aquela competência que está reservada apenas ao município.
nesse caso, ao município de Cajamar, certo? E por que ela é chamada de complementar? Porque ela vai apenas complementar, como o próprio nome diz, as competências que já existem, que são privativas, digamos assim, da União e do Estado, e que tenham, é claro, efeitos dentro do município. Mas, como eu falei anteriormente, é o município que tem mais noção, é o município que tem ciência, né, das suas questões, daquilo que está acontecendo dentro do seu território. Então, ele também vai ali trazer regras que possam complementar de acordo com as características específicas do seu território. Então, por isso que nesse caso ele possui a competência complementar. Então, quais seriam essas competências complementares? O inciso primeiro vai ser zelar pela higiene e segurança pública. Aí, aqui, gente, é bem fácil de você saber quais são as competências propriamente ditas do município, ou exclusivas ou privativas do município, e que ao mesmo tempo servem como competência complementar. Por quê? Porque todos esses incisos que eu vou ler aqui, eles tratam basicamente de serviços que já ocorrem em todos os municípios, certo? Então eu vou falando e vou identificando. E aí você vai tentando lembrar daquilo que existe dentro do seu município e relacionando. E você vai perceber que não é tão difícil assim. Caso caia uma questão de prova, uma dessas competências, você vai saber marcar a correta, certo? Então, vamos ter aqui a higiene e a segurança pública. Então, é competência municipal. Apesar que em alguns estados, em alguns municípios ou em alguns estados, muito se atribui a competência para a segurança pública aos estados, certo? Mas nós temos também uma participação quando os estados eles não entram ou deixam a desejar determinada competência em relação à segurança pública, o município ele pode entrar de certa forma para complementar esta lacuna, inclusive na questão das guardas municipais, que não são considerados policiais, mas de certa forma eles têm um valor, né? Eles têm uma posição, uma atuação relevante no que diz respeito à segurança pública. Então, isso implica também os municípios, né? Complementando. Em segundo lugar, o inciso segundo, nós temos promover a prevenção, combate e a extinção de incêndios. Então, veja que existe um setor responsável ali dentro das prefeituras, dos municípios, que tratam sobre essa questão de prevenção, combate e extinção de incêndios. Em terceiro lugar, uma coisa que acontece muito, né, dentro dos municípios é a questão da concessão ou não de licença ou autorização para abertura e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais similares. Então, aquela pessoa que quer ali abrir o seu negócio, abrir sua empresa, seu estabelecimento industrial, né, ou comercial, naturalmente ele deve recorrer à prefeitura, ao município, para que ele possa conceder a licença para a pessoa atuar, né, com seu negócio. Então, isso é clássico dos municípios. Inciso 4, fiscalizar nos locais de venda direta ao consumidor condições sanitárias de gêneros alimentícios e dos estabelecimentos onde realizam esse comércio. Então, tem a ver também com esses esses três incisos aqui, terceiro, quarto e quinto, um tem a ver com o outro e eu vou explicar o porquê. O inciso quarto, ele trata da fiscalização e o inciso terceiro trata da concessão de licença ou autorização. Então, isso é uma competência clássica dos municípios, que é tanto conceder, né, licença ou autorização, como fiscalizar após a abertura daquele estabelecimento, fiscalizar o funcionamento daqueles estabelecimentos, né? Inclusive quando se trata de questões sanitárias.
quando se trata de gêneros alimentícios. Então, o município é quem tem essa competência para fiscalizar essas situações. Veja também que o inciso 5º vai tratar do exercício do poder de polícia administrativa. Essa questão do poder de polícia administrativa tem tudo a ver com o inciso 4º, que é a questão da fiscalização. Uma das formas do exercício de poder de polícia administrativa é a fiscalização, é fiscalizar o estabelecimento e caso o estabelecimento esteja atuando de forma irregular, o município, a prefeitura, tem esse poder de fechar o estabelecimento, tem esse poder de restringir direitos. E aí eu já explico o que é, nesse caso, essa expressão poder de polícia administrativa. Poder de polícia, para começar, não se confunde com o poder da polícia, que são, em geral, as polícias militares, civis ou federais, e dentre outras que existem também e que são consideradas polícias. Poder de polícia aí é um poder que é conferido aos agentes públicos, aqueles que são concursados, como você que está assistindo essa aula, vai ser futuramente após a aprovação, né? Então, você também vai ser investido do poder de polícia, que é o poder de restringir bens e direitos, e também entra aí a fiscalização. A diferença do poder de polícia para o da polícia, o poder da polícia, é que é o poder da polícia, que são as polícias militares, civis ou federais, é que elas restringem pessoas, enquanto o poder de polícia restringe bens e direitos, certo? Então, é como vem falando aqui, o município pode ir lá naquele estabelecimento que está funcionando de forma irregular, que está infringindo normas sanitárias, pode ir lá e notificar e também apreender bens, também restringir o direito da pessoa que está ali atuando, né, negociando, vendendo, etc. Então, esse é o poder de polícia administrativa, certo? Por isso que se diz polícia administrativa, porque não é uma polícia de verdade, né? Polícia de verdade, que é a civil, a militar e a federal, é chamada de polícia judiciária, certo? Então, seguindo aqui, só para complementar, né? Atividades que violarem as normas de saúde, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade. Foi tudo que eu acabei de explicar. O inciso 7, nós iremos ver conceder licenças, autorização ou permissão e respectiva renovação ou prorrogação, mas esse inciso aqui, ele vai tratar de licenças, mas no caso para exploração de portos de areia e de pedreiras, desde que apresentados previamente pelo interessado laudos ou pareceres de órgão técnico do Estado para comprovar que o projeto, aí ele vai trazer aqui, tratando sobre essa questão do laudo técnico, certo? Que é para comprovar que não acarretará qualquer ataque à paisagem, flora ou fauna, que não causará o rebaixamento do lençol freático, não provocará assoreamento dos rios, lagos, lagoas ou represas, nem erosão. Então, esse inciso aqui trata da questão de concessão de licença ou autorização em caso de exploração de portos de areia e pedreiras. Eu não pesquisei, mas eu acredito que esse inciso aqui tem a ver com alguma atividade que esteja relacionada ao município de Cajamar. Veja que eu estou afirmando aqui que eu não pesquisei, mas pelo que o inciso traz aqui, provavelmente existe alguma atividade de questão de exploração de portos de areia e de pedreiras característico, específico do município de Cajamar. Então, provavelmente que deve ter esse inciso aqui. Então, para que se explore portos de areia ou pedreiras, é necessária a concessão de licença, certo? Ou autorização ou permissão. Muito bem, seguindo o inciso de número 7, nós temos, o sétimo, temos promover a defesa do consumidor. Então, veja, a gente viu aqui coisas importantíssimas, como a questão da concessão de licenças,
como a questão do exercício do poder de polícia administrativa. E outra coisa que é característica dos municípios é a proteção ou a defesa do consumidor, certo? Então, é o município que atua ali, né, logo no início, né, logo de frente, como aquele que está protegendo os direitos do consumidor em relação aos abusos que podem ser causados pelos estabelecimentos comerciais dali do território do município, certo? Então, é competência estritamente municipal e que complementa, de certa forma, a estadual e a federal. Muito bem, agora nós vamos para o artigo 12, que trata das vedações. O que são vedações? Quem ainda não tem costume de estudar a legislação, vedação é nada mais do que uma proibição, aquilo que o município não pode fazer, certo? Então, de forma bem resumida, o que é que o município não pode fazer? Artigo 12, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, né? Embaraçar o funcionamento. Até aqui, né, em subvencioná-los, nós temos como uma forma de financiar ou de promover, né, cultos religiosos ou igrejas, ou então financiar de certa forma aquele determinada igreja, aquela determinada religião. Então, o município não pode fazer isso, até porque vai de encontro à Constituição Federal, a questão do Estado laico, em que não se deve existir ou não se deve promover apenas uma só religião, mas dar espaço a todas as religiões ao mesmo tempo. Então, isso é uma vedação. Além disso, ele, ao mesmo tempo que ele não pode privilegiar apenas somente um, ele também não deve embaraçar, ou seja, o que é embaraçar aqui? Atrapalhar, certo? De certa forma, colocar obstáculos para que outras religiões possam ocorrer de forma normal. Então, embaraçar o funcionamento ou manter com eles, os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvar da forma da lei a colaboração de interesse público. Então, veja bem que ele não está dizendo que não pode existir uma parceria, uma colaboração com que vise o interesse público, certo? Como, por exemplo, retirada de pessoas de drogas, recuperação de pessoas das drogas. Isso é uma mão que ajuda muito na questão do trabalho do Estado em recuperação de pessoas drogadas. Então, muitos estabelecimentos religiosos, eles trabalham com essa questão e pode estar ali servindo uma certa parceria com o Estado, desde que não exista, não haja um pagamento em troca daquilo, ou alguma aliança política, algum favorecimento, né, ou enriquecimento por meio daquela parceria, certo? Mas eles podem, desde que seja uma colaboração de interesse público. Em segundo lugar, nós vamos ver recusar fé aos documentos públicos. Recusar fé é comprovar, né, atestar que aquele documento público ele é verídico, ele é verdadeiro. Então, o município ele não pode recusar fé aos documentos de caráter público. Em terceiro lugar, criar distinções ou preferência entre brasileiros, né? Isso aqui é apenas uma complementação, mas na Constituição Federal a gente vai ver que se abrange também essas diferenças ou distinções também aos estrangeiros residentes no país e aqueles também que estão em trânsito no país. De forma alguma se deve criar distinções, tá certo? Porque vai de encontro à própria Constituição Federal e a lei orgânica está abaixo, né, da Constituição Federal. Então, temos ainda permitir fazer uso, subvencionar ou auxiliar de qualquer forma com recurso. Aí eu deixei aqui em destaque para você observar. E essa também é uma técnica de estudo, uma forma de estudar, sempre observando os detalhes das normas, da legislação. Veja, com recursos pertencentes aos cofres públicos.
estabelecimento, gráfico, jornal, estação de rádio e televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação de sua propriedade para propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Então, ele não deve, de forma alguma, permitir fazer uso subvencional auxiliar com recursos dos cofres públicos. Em quinto lugar, outorgar isenções e anistias fiscais, permitir remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Nesse caso aqui, é a questão das dívidas fiscais. O município ele não pode simplesmente outorgar isenção ou anistiar. Anistiar aqui é perdoar a dívida que a pessoa tenha, tá certo? Nem permitir a remissão daqueles sem interesse público justificado, certo? Então, é mais uma vedação ao município. O inciso 6 trata de manter a publicidade, mais uma vedação, manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços, campanha de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Isso trata aquelas campanhas ou programas de publicidades que promovem mais o candidato ou a pessoa, né, do prefeito ou do, sei lá, de algum agente público, do que o próprio serviço em si, do que a própria atividade em si. Então, promove mais a imagem pessoal da pessoa, né, que está ali na publicidade, do que a própria atividade em si. Então, nesse caso, é uma vedação e é também, nós entendemos também como uma violação a um dos princípios da administração pública, que é o princípio da impessoalidade. As publicidades, em regra, salvo engano, está lá no artigo 37 da Constituição, parágrafo 1º, as publicidades, elas devem ter, conforme diz aqui, caráter apenas educativo, informativo ou de orientação social, certo? Então, qualquer publicidade, ela deve ter essas três características apenas e nunca está ali promovendo a imagem pessoal daquele que está ali no momento no mandato. Então, nós terminamos aqui a nossa aula número 2, tratando sobre as competências do município de Cajamar. Eu aguardo você na próxima aula. Até lá!